pra gente vai ser louco, né? Já ver o Felipe no banco, né? Ver o Felipe, porque assim, pra gente é uma imagem ainda muito recente, né? O Felipe Luiz. Eu quero ver Isso é muito normal na Argentina. Você que acompanha o futebol Muito, argentino, né, muito. cara? Os caras se tornando Tevez, aconteceu isso. Mas o Brasil tá tentando, mas com pouco destaque. Aí o Alex, aí quem mais aí de ex-jogadores que já se tornaram técnicos? Roger, Tem outros Roger. aí. Mas assim, Roger atacante. o Alex ainda foi uma coisa que, tipo, ele passou pela base do São Paulo, aí ele vai assumir o Avaí. Parece que a gente tem um rito aqui que o cara tem que passar. O Carille foi um desses caras, que não era aí jogador ali e tal, mas foi um cara que foi direto e acabou tendo Ele sucesso no jogou Corinthians. Danilo também. Danilo Não, do mas Corinthians, o cara foi direto do seguinte, saiu do campo pro à beira do campo. e aí assim, você tem no caso, por exemplo, do Felipe Luiz, casos muito parecidos na própria Argentina. O Gago, foi isso que aconteceu. Sim, O Gago perfeito. virou técnico. Não, e depois, aí- Bom teve uma- técnico, hein? Teve uma O época que a Heinz, galera tava... o Heinz, próprio né? Tudo bem que já é outra próprio geração. Milito, cara. Heinz, Milito. É que não o Kili o Diego, né, que Gonzalez. virou diretor. Kili Gonzalez hoje em Kili dia também já Gonzalez. é técnico. O Lúcio. Lúcio, O exato. Lúcio fez isso Crespo. no Atlético. No Atlético. No D'Alessandro não. D'Alessandro não. O né? Alessandro virou dirigente do Dirigente. Depois que ele E assumiu, agora o tá no Inter não Cruzeiro, perdeu tá? mais. Tá no Cruzeiro agora? Não, o D'Alessandro tá no Voltou? Inter. Voltou Tá no pro Inter. Bom, Verón, né? Verón presidente, Riquelme presidente. Você vê os ex-jogadores sendo presidentes dos seus times de legal pra caralho. Mas eu acho que legal. Isso é legal entra pra naquele, porque aqui, mano, entra não dá. naquele papo cultural. Aqui É cultural. O argentino acho que tem mais cultura intelectual um pouco assim de futebol do que o brasileiro, velho. Não, tem mais cultura intelectual em Genebra. todos os aspectos. Basta ver quem são os técnicos na Libertadores. É um português e o resto é argentino. Sim. Quem É são... que lá também eles têm uma coisa que é muito importante, que eles tinham o curso profissionalizante O curso há é melhor. muitos anos. Dá. E é né? melhor. Que dá, É que te melhor. dá o E é direito reconhecido lá mesmo. fora. Mas não é só, isso, mas, isso aí, mas isso não é- aí. mas assim, eu acho que isso explica parte, mas não é o todo. O jogador argentino, ele tem uma relação Com o com jogo. a academia, com a teoria muito maior que Concordo. o jogador brasileiro em média. Tem um documentário Que é do muito a Bilardo também, que é prática. muito legal, Sinistro. não é? E o Bilardo era muito O esse próprio- cara do... O próprio Fernando Diniz, eu já vi várias vezes ele falando, olha, eu não sou um cara muito da teoria, a minha escola de futebol é totalmente a prática. E é um cara que a gente ficou pagando pau anos aqui pra fazer uma coisa diferente e tal. E falando é um que ele cara é psicólogo. prática. Nesse aspecto, sim, da psicologia Ele que ele estudou. estudou. Aí sim, mas assim, tô falando da questão do futebol. Do estudo do futebol E mesmo. isso A vai pirâmide ser invertida e o Cruyff, a Exatamente. história da laranja o mecânica. WM, Você acha o que isso não tem a caralho. ver com a cultura dos países? Tipo, Eu acho que tem. o nosso jeito brasileiro Tem. de ser de Cara, mediatismo, a gente, o jogador, e tal. me fala assim, o Estevão tem 17 anos, a gente fala que se o Estevão tá estudando, se ele tá fazendo ensino médio, se ele tá... Fazendo inglês. Como são as notas dele na matemática, etc e tal. Porque eu sei que nos Estados Unidos, um moleque de 17 anos, ele tá na escola fazendo high school e ele só vai jogar basquete ou sei lá, o esporte se as notas dele foram Sim, adequadas. A gente fato. tá aqui preocupado com o Estevão que machucou, etc e tal, e a gente não sabe... A gente não fala da educação Como desse cidadão, moleque. né? A gente não fala do moleque como cidadão, a gente vê o moleque como jogador. E esse é o jogador de futebol brasileiro. E o Que é o cidadão cara que com precisa. 14 anos para de estudar, entendeu? E foca na carreira. Então, assim, como é que a gente vai ter bons técnicos Sim. se a gente não tem Não, mínimo? Entendeu? e assim, ó, Isso tem uma- sem falar do nível também educacional que essa molecada sim. que é completamente diferente. Tem uma coisa que eu sou filho de Argentina, então E a assim, Argentina- convivo muito ali e com a o... Argentina tá passando por um momento assustador. A pobreza Econômico, gigantesca. Enfim. Mas as vitórias de Copa do Mundo da Argentina, Maradona é muito lembrado, mas eles lembram do técnico. Ah, o Bilardo que veio, que não sei o que. Ah, o Menotti que veio. Scaloneta agora. E Escaloneta, isso. Ô, eu tô aqui pensando que a gente não tem muita coisa do técnico, né? 70, pô, nossa seleção, o Canarinho e o Esquadrão Zagallo. Não, a gente não lembra. Ah, 94, Romário, que do caralho que não sei. Não é o Parreira. né? Eu acho que o cara que mais se aproxima ao que o argentino Tele. tem é o Tele. Tele. É o Tele. Isso. Porque é um cara diferente, E mano. que se ele tivesse ganho aquela Pelé Copa de foi 82, o- talvez tivesse o Daço, Pelé. isso. O Pelé. O Tele foi como se assim, é como se ele fosse o Pelé dos técnicos. É, isso aí. Em Faltou termos, ganhar aquela em Copa. termos de... Ele era julgado por Pé fazer um frio. futebol bonito, mas não ganhar. Aquela Absurdo, coisa. né? Depois é bicampeão do mundo do São Paulo. Transforma o Treinou São Paulo o no Palmeiras, clube né? que é. O São Paulo, antes do Tele, era o Fluminense, assim. Não era um Era- super era- campeão Era o mundial. Fluminense. Era Não era bicampeão um brasileiro. super... São Paulo Mas assim, mundial.
O São Paulo que, Não, o São Paulo que inaugurou o gosto do brasileiro pela Libertadores. É isso. Essa é a verdade. É isso. E é graças ao Tele. E ao Mundial também, de tipo, Não, e pô, do fomos jeito... pro Japão e ganhamos. E não é só ir pro Japão e ganhar, é o jeito que ganha. E ganha jogando muito. Do Barcelona do Cruyff. Aí você pega o Milan e, porra, um jogaço do caralho, e lá e cá, e, porra, o time... Não. Porra, Cara, o Cruyff bem falou, treinado. se é pra ser atropelado, que seja por uma Ferrari. Vocês acham que O Cruyff. o Tele é o maior técnico da história do futebol brasileiro? Com certeza. Eu acho, com certeza. Discutível, cara. Bruno. Maior? Com certeza absoluta. Eu acho que Se sim, não, maior. se não ele quem? Não tem, a gente não tem um símbolo O mais assim. vencedor Zagallo é muito do grande O mais também, né, vencedor é o Filipão, né? Muito, tá? O Zagallo é muito Eu acho que o mais grande. vencedor é o O cara Lula. participou dos 5 títulos. O cara participou dos Dos 5 títulos, é o Filipão. Ah, mas é de quantidade de título, né? É, Mas o se que for mais peso ganhou. de título, Não, o Filipão não tem mundial. por Acho que exemplo. de tamanho é o Tele, Tem cara. com a seleção. Com a seleção. Acho que o Tele é assim, se fosse assim, escolhe a seleção brasileira de todos os tempos e o técnico pra dirigir esse time. Acho que todo mundo escolheria o Tele. Todo mundo, Porque o Zagallo fez muito pelo futebol brasileiro, muito, mas ele não deixou uma marca falando sobre futebol e parte tática. Autoral, né? O Zagallo é a 70, seleção brasileira, mano. Sim, não, ele é um monstro. Ele é a seleção, ele mas é. esse método. 70, Parece uma estátua. Em termos de método, 70 é revolucionário para a época. Justo. O Saldanha não vinha fazendo aquele time. Você tinha 2 volantes ali que eram meias. Você tinha 4, 5 camisa 10 no time. Os laterais subindo. Você transforma o Tostão num falso 9 em 1970. Eu acho que a Surreal. seleção de É um negócio 70 é muito mais surreal. organizada que a de 82, que muita gente Mas era. você... Eu não sei. Ah, sim, mano. Mas assim, você sólido. pega a seleção de 98 do Zagallo, já era um negócio completamente ultrapassado. Era um Isso. negócio, era um futebol completamente fora. Ele não se atualizou e virou aquele cara do Contra Tudo Contra Todos, vocês vão ter que me engolir. Aquele cara insuportável. Intragável, né? Intragável, entendeu? Quando eu era um adolescente, eu achava ele mesmo intragável. Assim. Depois eu fui Intragável. crescendo e entendendo a história dele. Não, ele é Ele gigante. virou um Tentando- fio pra mim, assim, afetivamente. Eu também achava ele chato, um ranzinza. Mas, cara, eu fiquei muito triste quando ele morreu e acho que, assim, é um sinal dos tempos. O Brasil perdeu o Pelé e o Zagallo no espaço de 1 ano e a seleção brasileira tá na pior fase da história. Hoje o Rafael Oliveira falou, cara, eu acho que de desempenho é a pior seleção que eu Pior vi. que a gente já viu, né? E ele falou que uma coisa que é verdade, cara. Sabe qual foi a última seleção brasileira que ele falou e eu acho, assim, foi muito bem treinada? A do Dunga, velho. Ah, a gente né? falou. 2010, A primeira do falou aqui. Dunga. A primeira, A 2010. primeira. Ah, com o Felipe Melo. Cara, o time era bem treinado, velho. Podia gostar, O não time tinha gostar. jogada, cara. Tinha Tinha jogada. O E Elano, era um porra, time- o Elano jogava muito era- naquele time. Muito, cara, e existe uma coisa que é o seguinte, às vezes, cara, por exemplo, a seleção de 2002, você tinha 3 caras fora. O Ronaldinho já tava despontando, mas o que acontece? Eu gosto muito de NBA, a gente fala muito de role player, né? Que é aquele cara, por exemplo, a seleção norte-americana foi convocada para as Olimpíadas. Aí o Kawhi Leonard, que é uma estrela da NBA, ele se machuca. E você tem o cara que tinha acabado de ser MVP das finais, de MVP do leste, pelo Boston, acho que era o Jaylen Brown, que era o substituto preferido ali. E aí o técnico da seleção, Steve Kerr, traz o Derek White. O que é o Derek White? Derek White é um role player, que é o que significa? Aquele cara que não vai reclamar, que vai jogar pro time, não tem vaidade. O Jaylen Brown seria mais uma estrela, poderia desandar a maionese, um cara muita personalidade forte, etc. E aí o que acontece? Você pega na Copa de 2002, o Ronaldinho foi um role player, ele não era o craque do time, ele passava a bola pra quem tinha que passar. Os craques eram o Rivaldo. E Ronaldo. E o Ronaldo, o Rivaldo e o Ronaldo, inclusive, tinham problemas ali, um passava a bola pro Eles outro, não se tiveram curtiam briga, muito, né? não se curtiam, etc. E você, o que você fez? Você construiu um time em torno desses caras. Era mais fácil porque você tinha caras muito difíceis. O Parreira é a mesma coisa em 94. Construiu um time para um ataque brilhante que nunca perdeu na história da seleção junto com a Bebeto e Romário. Mais pra frente, depois isso começa, depois do Penta, que o Brasil começa a perder, você vê um excesso de craques. O Parreira não conseguiu ter os role players dele pra fazer. 2006 não teve nem preparação, né? Era Porque pra eram ser o Zé 4 Roberto, né, caras. O role player era o Zé. Que foi que o melhor da Copa? O Zé. É, o Zé. Você tinha o Ronaldo acima do peso, o Adriano, que tava jogando pra caralho aquela Copa e faz uma Copa das Confederações Muito absurda. foda. Ele é banco. Você Troia, tinha- Argentina. Você tinha Kaká e Ronaldinho. É muita Ronaldinho era estrela atual melhor pra- do mundo. É muita estrela, cara. Tem em dados momentos. Porque
Você tem muita estrela assim, é difícil você encaixar. Aquele gol do quadrado mágico que encantou o Chile, que é um dos maiores gols da história da seleção brasileira, a gente entrou na nossa cabeça que aquilo aconteceria todo dia, mas aquilo não... Aquilo nunca mais. Não, e é a memória afetiva que toda eliminação do Brasil surge o vídeo do time de 2006. Aí todo mundo acha que aquela seleção fazia gol daquele todo jogo. Não fazia. 82 a Nike ajudou, os comerciais da Nike ajudaram. 82, cara, 82 era muito craque, 70 é muito maior que 82, então, desculpa. Só que não, claro. Não é só porque ganhou, mas eu acho que como time, a gente supervaloriza o time do Tele. Como ganha? 70, o grande lance é o seguinte, o Pelé era tão gigante, cara, era tão maior que todo mundo, que o Rivelino não precisava ser o protagonista. Ele falava, cara, passa pro Negão, entendeu? Então, porque os caras se sentiam menores ao rei. O rei é o rei. Então, assim, o Tostão, que era o craque do Cruzeiro, não precisava ser o craque. O Gerson, que era o craque do Botafogo, do Flamengo, não precisava, do Fluminense, não precisava. O Clodoaldo era o Pelé. Então o time girava, era como se fosse a seleção da Argentina com o Messi lá. Os caras são muito bons, tem o Sol e os planetas. Em torno é o que essa atual seleção Pelé. Que a gente tem, se ele, Neymar Júnior, voltar bem, porque querendo, tem que jogar em torno do cara e foda-se. Isso não vai acontecer. De quem? Em torno de quem? Neymar não vai voltar pro Neymar. Então, aí, se o Neymar quiser ser jogador ainda e voltar a jogar... cara, ele vai ter um arrependimento daqui a uns 10 anos. Falar, mano, por que eu não fiz isso? Cara, imagina se o Neymar volta, destrói o Brasil, ganha o Hexa. Mano, ele vira... Ele senta com o Romário, com o Ronaldo, com o Pelé. Ele é esse cara que, assim, se ele tiver físico... Ele voltou agora, né? Voltou a treinar, voltou a... Será que não tem ninguém no entorno dele falar, ô Ney, vem cá, mano. São um ano, cara. Um ano da sua vida. Mano, pensa, você vai ser isso aqui, ó. Você vai ser esse cara, lembrado, caralho. Mano, vamos. Será que ele quer? Vamos. Fala que o maior sonho dele exclui uma coisa, exclui esses parceiros, exclui o Instagram, mas agora ele festa, mano, vamos jogar, caralho. Agora ele vamos, tá casadinho. Tira o seu pai de casa, desliga, bloqueia ele. Jogar, irmão, vamos jogar essa porra e vamos ganhar essa porra. Se ele faz isso, se ele faz isso, eu calo minha boca, nunca mais eu falo um A dele. Nada. Por exemplo, você falou 2010. Por que 2010 deu certo? Coisa vai. Porque era um time, cara, que é o seguinte, você operário. Era um time operário. Só tinha role players, né? Menos o Kaká. O mesmo Kaká. O Kaká era um jogador, cara, que ele nunca foi uma puta superestrela. Ele era um cara que marcava, voltava, se dedicava. Você lembra quando o Dunga tira ele do time titular? Tira ele porque, sei lá, o Brasil, não lembro, perdeu alguma Copa, aí não sei. Aí ele entra no segundo tempo contra a Argentina, sai driblando todo mundo e faz o gol. Ele sai com o e ali ele volta. Porra, ele sentou no banco, ficou piano. Porque era a personalidade dele, cara. Aí você tinha um Elano, que é um puta de um role player, cara. Júlio Batista sempre foi um puta role player. Era titular, né? Cara, se o Elano não machuca... No elenco ele levou. Se o Elano não machuca em 10, eu acho que o Brasil passava da Holanda. Passava do Uruguai na semi. E ganhava o Hexa com Dunga. E aí, você tinha o Luiz Fabiano, que era um monumental centroavante. Que era um centroavante que se ele não era o cara mais técnico... A gente não tem mais. A gente gostava de torcer, porque era um cara que se matava em campo. Aquele gol contra a Costa do Marfim. Aquele gol contra a Argentina, cara, que ele dá uma cavada. Sai aqui, ó. Sai aqui. Aquilo, cara, maloqueiro, arrepiei, cara. E o Kaká que mete a bola. Isso é um bagulho que você não vê mais, cara. Você não vê um jogador assim. E a gente criticava, lembra? O linha de passe da ESPN clássico começava, os caras já... A referência era o Ronaldo. Essa seleção aí... Tudo perspectiva, né? Tudo é referencial. Do Ronaldo pro Luiz Fabiano é uma queda, óbvio, considerável. Agora, do Luiz Fabiano pra agora é o quê? Cara, Luiz Fabiano pra quem? O gol do Luiz Fabiano contra a Costa do Marfim, você falou, né? O que é aquele gol, cara? O Galvão quase morre. O que é aquele gol de craque, cara? Cara, eu admiro o Kaká muito porque, assim, ele conviveu com os maiores putanheiros da história do futebol. E tava sendo fiel a Carol Celico. E o cara, mano... Continuou um fode fofo. Tanto que quando você fala... E aí tomou um fora da mulher porque falou que ele era correto demais. Tudo bem. Como que é que a gente se manteve fiel aos seus princípios. Mas quando você fala que ele senta no banco e fica numa boa... Pô, esse cara, meu, tem uma cabeça boa aí no futebol nos últimos anos. Mas com certeza foi o Kaká, problema é o seguinte, o que tá faltando não é jogador que senta no banco e fica numa boa. Você quer jogador... A gente tá cheio disso. Confusão. Eu mostrei uma
um corte que saiu uma resenha de um programa desses aí, que tava o Vampeta e o Edilson Capetinho. No Neto, que o Vampeta contou uma história de quando o Leão era técnico da seleção, e aí o Leão escalou o time, tinha lá no ataque o Romário, tinha o Edilson, tinha o Everton, tinha uma galera lá. Ele pega, dá o colete ao ataque, Everton e Capetinho. Não, e Romário. Aí o Capetinho falou: você tá de brincadeira? Esse cara era meu fã no Corinthians. Eu vou ser banco pra esse cara nunca. Pode me desconvocar, tô fora da seleção brasileira e tal. Aí o Romário fala: ô peixe, fica tranquilo aí, que não sei o que. Ele fala assim: você, cala sua boca, você ficaria no banco pro Everton? Eu não fico no banco pra ninguém. Entendeu? Aí o cara, ele é desconvocado, cara. Ele vai embora da seleção. É isso, cara. E hoje, assim, não é isso que resolve, eu tô dizendo, mas assim, eu não tô chegando nesse nível. Mas hoje, cara, a seleção brasileira não tem um jogador pesado. O único cara ali que pinta embora dentro, se quiser, é o Neymar, cara. Não tem ninguém ali. Tem ninguém. E é uma seleção sem identidade, sem ninguém pra botar o pé na bola. O Vini ainda não conseguiu pegar pra ele isso. Não tem. Não pegou pra ele. Não tem perfil pra isso, não pegou e não vai pegar. Não tem perfil. Não tem perfil. Caralho, nem o Hendrick. Me indigna, velho, porque o Vini é gigantesco no Real Madrid já. Ah, mas cara, vou falar, velho. Mas é muito pasteurizado. Quem que é um jogador convocável que tem esse perfil? O único que tem é o Luciano, velho. Ah, não. Com essa a gente se despede. Puta. Eu achei que ele ia falar até... Puta, parei. O Vinícius, a seleção brasileira é uma camisa muito maior do que a do Real Madrid. Eu levava o carro pra seleção brasileira. Eu daria mais uma chance pro Veiga, velho. Monstro. Ele é o jogador menos malaco do mundo também, né? Não, ele é muito... Quem, o Veiga? Criado a leite pera, total. O Veiga, pô, bom filho. Agora pensando, não tem ninguém que pode ser, não tem ninguém, né? O Palmeiras? Não, que tem essa característica de jogador meio bandido, assim, não tem, né? Cara, Gabriel, né? Mas infelizmente... Não, sabe quem? O Richarlison também, por um tempo, quase foi esse personagem. Ele tentou ser, mas ele sucumbiu como... Onde está o Richarlison? Depressão, acabou. Ninguém joga, acabou a carreira desse jogador, cara. Infelizmente. Acabou. Infelizmente, saúde mental, gente, ó, façam terapia, psicanálise aí, por favor. Aliás, o Cartoloco fez uma matéria com o Varanda, jogador do Corinthians, que largou tudo, encerrou tudo e vai trabalhar. O Nilmar sofreu isso, é difícil. Sim. O próprio Pedrinho na carreira. É verdade. É foda. Muito bem, gente. Cuidem do seu mental, viu? É isso aí, a gente também vai cuidar aqui.